O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido da noite lisboeta. Não me toquem. Eu vi tudo, eu juro pela Virgem de Fátima. Sofia cambaleou contra a parede de azulejos rachados, o sangue escorrendo de um corte na testa, misturando-se às lágrimas que sulcavam seu rosto pálido. Seus olhos, castanhos como o café forte de uma esplanada no chiado, varriam o escuro em pânico, fixando-se na sombra de um homem que fugia, engolido pelas escadarias íngremes que levavam ao castelo de São Jorge. O cheiro de sardinha assada das ruas adjacentes ainda pairava, um contraste cruel com o caos que se desenrolava. Ela era apenas uma jovem de 28 anos, uma costureira modesta que trabalhava num ateliê escondido no bairro Alto, sonhando com os bordados que um dia vestiria as festas de São João. Mas naquela noite, o destino a havia transformado em testemunha de um assassinato brutal, o de um ativista ambiental que ousara desafiar os interesses de construtoras corruptas nos subúrbios de Cascais. Inês, a inspetora-chefe da Polícia Judiciária, chegou ao local minutos depois, o coração acelerado como o repicar dos sinos da sede de Lisboa ao amanhecer. Com 34 anos, ela era uma figura imponente nas ruas empedradas, alta, de cabelos negros curtos e ondulados que emolduravam um rosto marcado por noites insones, vestida com um casaco de lã cinzento que cheirava a chuva recente e a determinação férrea. Formada na Academia de Polícia de Queluz, Inês havia subido na hierarquia graças a uma mistura de instinto afiado e uma teimosia que beirava o orgulho. Mas por trás da fachada dura, carregava as cicatrizes de uma infância em Évora, onde o pai, um azulejista alcoólico, a ensinara que o amor era frágil como as peças de cerâmica que ele quebrava em acessos de raiva. Mantém a guarda alta, filha, ele dizia, antes de desaparecer nas adegas do Alentejo. Agora, ajoelhando-se ao lado de Sofia, Inês sentiu um aperto no peito que não era apenas profissional. A jovem tremia, os lábios roxos de frio, murmurando preces em voz baixa como as avós faziam nas procissões do Corpo de Deus. Olhe para mim, ordenou Inês, a voz firme mas suave, como o som de um violão de fado iniciando uma morna. Seus dedos, calejados de manusear relatórios e armas, tocaram o queixo de Sofia com delicadeza inesperada, erguendo seu rosto. Os olhos delas se encontraram, os de Inês, verdes como as colinas de Sintra enevoadas, os de Sofia, profundos e assustados, evocando os poços de água doce nas Quintas do Douro. Eu sou a inspetora Inês. Você está segura agora. Conte-me o que viu. Sofia hesitou, o corpo ainda convulso, mas algo na presença daquela mulher, talvez o calor de sua mão ou o brilho determinado em seu olhar, a ancorou. Ele atirou sem piedade. Falava de terras, de hotéis que devoram o mar. Eu ouvi o nome Armando Costa. As palavras saíram entrecortadas, como versos de um fado de Amália Rodrigues, carregados de dor e verdade. Enquanto os paramédicos levavam Sofia para o Hospital de São José, Inês ficou para trás, o bloco de notas na mão, traçando linhas invisíveis no ar úmido. O caso cheirava a corrupção. Armando Costa era um figurão das construtoras, ligado a políticos do PSD e a redes de lavagem de dinheiro que se estendiam até às Ilhas da Madeira. Mas era a imagem de Sofia que se grudava em sua mente, não como uma mera testemunha, mas como uma alma exposta, vulnerável como as gaivotas que planavam sobre o Tejo em dias de tormenta. Naquela noite, sozinha em seu apartamento modesto no bairro da Graça, com vista para o Panteão Nacional, Inês abriu uma garrafa de vinho verde e deixou que as notas do fado de Marisa preenchessem o silêncio. Porque ela me olha assim, murmurou para si mesma, o copo tremendo levemente. Era o início de algo que nem ela, com toda a sua racionalidade policial, poderia prever. No dia seguinte, no quartel-general da Judiciária em Belém, Inês reuniu sua equipa, o sargento Rui, um lisboeta corpulento com sotaque arrastado do Tejo, e a analista digital Ana, uma miúda de Coimbra afiada como uma navalha. Temos uma testemunha-chave, mas ela está em risco. Família dela é de uma aldeia no Alentejo, conservadora como o diabo. Precisamos protegê-la. Rui ergueu uma sobrancelha. E o Costa? Já sabemos que ele tem tentáculos em todo lado. Inês assentiu, os punhos cerrados sobre a mesa de mogno envelhecido. Vamos cavar fundo. Mas primeiro, eu falo com ela sozinha. Havia uma urgência em sua voz que Rui notou, mas atribuiu ao estresse do caso.
Sofia acordou no hospital com o sol filtrando pelas persianas, pintando listras douradas no lençol branco. O cheiro de desinfetante misturava-se ao aroma distante de pastéis de nata da pastelaria ali perto, um lembrete reconfortante da vida cotidiana que quase lhe fora roubada. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de 50 e poucos com mãos calejadas de colher azeitonas em reguengos de Monsaraz, segurava sua mão, os olhos vermelhos de noites de oração. Minha filha, o que é que tu foste fazer nessa Lisboa de pecado? O Senhor te protegeu, mas agora volta para casa. Sofia sorriu fracamente, mas seu pensamento voou para Inês, aquela inspetora que, na escuridão da viela, havia sido como um farol no nevoeiro do Douro. Eu não posso fugir, mãe. Eu vi. Eu tenho que falar. Quando Inês entrou no quarto, o ar pareceu carregar-se de eletricidade, como antes de uma trovoada de verão no Algarve. Vestida à paisana, calças pretas justas e uma blusa de linho branca que acentuava sua silhueta esguia, ela carregava um buquê de flores silvestres colhidas nas margens do Tejo, cravos vermelhos como o vinho de Dão. Trouxe isto para te lembrar que a vida em Lisboa não é só sombras, disse, colocando-as na mesa de cabeceira. Sofia corou, um rubor que subiu como o sol sobre as praias de Cascais. Obrigada. Inspetora. Sem si, eu. Inês sentou-se na beira da cama, ignorando o olhar desconfiado de Dona Maria. Chama-me Inês. E tu és Sofia, a costureira que borda sonhos em tecidos. Eu pesquisei um pouco. Elas riram, um som leve que cortou a tensão como uma brisa do Atlântico. As conversas fluíram como vinho em uma tasca do bairro Alto, sobre os bordados de Sofia inspirados nos motivos de azulejos do século XVII, sobre as patrulhas de Inês pelas ruas do Rocio durante o Santo António, sobre as saudades de festas familiares com bacalhau à brás e o som de concertinas. Dona Maria, relutante, saiu para rezar no capelinha do hospital, deixando-as a sós. Eu tenho medo, Inês, confessou Sofia, a voz baixa. E se eles me encontrarem? Minha família. Eles querem me levar para o Alentejo, trancar-me como uma ovelha no curral. Inês pegou sua mão, sentindo o calor da pele macia contra a sua, áspera de anos de luta. Eu protejo-te. É o meu trabalho. Mas mais que isso. É o que sinto. As palavras pairaram, carregadas de uma promessa não dita, como o eco de um fado inacabado. Dias se transformaram em semanas, e o programa de proteção à testemunha instalou Sofia num apartamento discreto em Belém, perto dos Jerónimos, onde o som das ondas batendo nos cais era um bálsamo para sua alma agitada. Inês visitava diariamente, disfarçando as idas como atualizações do caso, mas na verdade eram momentos roubados, caminhadas ao longo do Tejo ao entardecer, onde contavam histórias de infância, Sofia de piqueniques nas vinhas do Dão, Inês de fugas para as falésias da Arrábida. Uma noite, sentadas num banco de pedra sob as luzes tremulosentes da Ponte 25 de Abril, Sofia encostou a cabeça no ombro de Inês. Sinto-me viva contigo. Como se Lisboa me abraçasse pela primeira vez. Inês, o coração martelando como de um toureiro na arena de Campo Pequeno, virou-se e roçou os lábios na testa dela, um beijo casto, mas que incendiou o ar entre elas. Então deixa-me ser o teu abraço, Sofia. Deixa-nos ser. O laço aprofundava-se, tecendo-se com fios de vulnerabilidade e força. Inês, que sempre se fechara em si mesma após um romance fracassado com uma advogada em Porto, descobria em Sofia uma ternura que a desarmava. Elas partilhavam refeições simples, uma travessa de cataplana de marisco preparada por Inês, inspirada nas receitas da avó Minhota, ou os doces de amêndoa que Sofia moldava com mãos hábeis, evocando as feiras de Orém. Mas o caso avançava, sombrio como as catacumbas sob a Sé. Descobriram ligações de Armando Costa a um sindicato de construção ilegal que ameaçava as falésias costeiras de Sagres, um património que Sofia, com seu amor pela terra, defendia em silêncio. É como violar a alma de Portugal, disse ela uma noite, os olhos flamejantes à luz de velas. Foi então que a família de Sofia interveio, como uma tempestade alentejana. Dona Maria, alertada por uma prima fofoqueira do bairro Alto, desceu sobre Lisboa com o cunhado João, um lavrador de mãos largas e convicções católicas rígidas como o granito de Évora. Chegaram ao apartamento numa tarde chuvosa, o céu cinzento sobre os pastéis de Belém.
O que é isto, Sofia? Esta mulher? A polícia? Nós viemos levar-te para casa, gritou Dona Maria, o rosário tilintando em seu pulso. João, com voz trovejante, apontou para Inês, que acabara de chegar com um cesto de figos frescos de Sintra. Afasta-te da minha sobrinha, herege. Isto é pecado contra a natureza, contra Deus e contra a família. Sofia encolheu-se no sofá, as lágrimas voltando como o Tejo em maré alta. Inês, contendo a fúria, ergueu-se como uma leoa. Ela é adulta, Dona Maria. E o amor não é pecado, é o que nos salva das trevas. A discussão esticou-se pela noite, ecos de argumentos que ressoavam nas paredes forradas de azulejos. Dona Maria invocava as tradições, as missas de domingo em Monsaraz, os casamentos arranjados que uniam terras e linhagens, o medo do escândalo que mancharia o nome da família nas feiras de Évora. Tu és a nossa única filha, Sofia. Pensa nos teus irmãos, nos netos que virão. Isto é uma doença da cidade grande. Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz, trêmula mas resoluta. Mãe, Lisboa não é doença, é vida. E Inês? Ela me vê, me protege. Vocês querem me trancar, mas eu escolho voar. João, furioso, agarrou o braço de Sofia, deixando marcas vermelhas. Inês interveio, separando-os com uma força calma. Toquem nela de novo e eu chamo reforços. Mas por favor, entendam, o perigo real não sou eu. É o homem que ela viu matar. A família partiu ao amanhecer, deixando um silêncio pesado, pontuado pelo canto distante de um galo em algum quintal vizinho. Sofia chorou nos braços de Inês, o corpo sacudido como folhas num vento de outono. Perdi-os, Inês. Por ti. Por nós. Inês embalou-a, sussurrando canções de ninar alentejanas que aprendera na infância. Não perdeste. O amor de família é como o vinho do Douro, envelhece, mas não azeda. Eles voltarão. Mas no fundo, Inês temia, sua própria família, fragmentada como os mosaicos romanos de Milreu, nunca entender a sua orientação. Ela era um segredo guardado a sete chaves, uma solidão disfarçada de independência. Enquanto isso, o caso fervia. Inês e sua equipa desenterraram provas, e-mails criptografados ligando Costa subornos na Câmara de Lisboa, testemunhas secundárias em Setúbal que falavam de ameaças a pescadores locais. Mas o Syndicate contra-atacou. Uma noite, enquanto Inês trabalhava até tarde no escritório, um carro preto estacionou do outro lado da rua na Graça. Dentro, um homem com cicatriz no rosto, um executor de Costa, observava. Sofia, sozinha no apartamento, sentiu um arrepio quando o telefone tocou, um número desconhecido. Diz à tua polícia para parar, costureirinha. Ou costuramos o teu fim com linha vermelha. Ela desligou, o pânico subindo como baile, e ligou para Inês. Eles sabem onde estou. Inês correu pelas ruas escorregadias, o coração na garganta, o distintivo batendo contra o peito. Ao chegar, encontrou Sofia encolhida na porta, os olhos arregalados de terror. Elas barricaram-se dentro, Inês verificando janelas e trancas como um ritual. Eu não te deixo sozinha, prometeu, puxando-a para um abraço que durou minutos, corpos colados em busca de calor naquela vulnerabilidade. O beijo aconteceu, não impulsivo, mas inevitável, como o nascer do sol sobre o oceano. Lábios se encontraram com gentileza, um selo de almas entrelaçadas, o sabor de sal das lágrimas misturando-se ao doce de promessas. Elas se separaram ofegantes, os rostos curados à luz fraca do abajur. Eu te amo, Sofia, sussurrou Inês, a voz quebrada pela emoção. Como o fado ama a saudade. Sofia, tocando o rosto dela, respondeu, e eu a ti, como a terra ama a chuva. Mas o perigo espreitava. No dia seguinte, Rui trouxe notícias alarmantes, uma fuga de informação na judiciária. Alguém próximo estava a vender dados, talvez o próprio chefe de Inês, o comissário Veloso, um homem de Setúbal com dívidas de jogo e ligações obscuras. A desconfiança envenenou o ar da equipa, como o cheiro de enxofre nas termas de Monchique.
Inês confrontou Veloso em seu gabinete, o sol poente tingindo as paredes de laranja. Quem é o traidor, comissário? Costa está a caçar a minha testemunha. Veloso, suando sob o fato apertado, desviou o olhar para rio lá fora. Cuidado com as acusações, Inês. Nem todos são heróis nesta cidade de santos e pecadores. A traição veio à tona numa emboscada brutal. Sofia, contra o conselho de Inês, insistira em ir ao ateliê no bairro Alto para resgatar seus bordados, relíquias de sua alma criativa. Eu não posso perder tudo, suplicara. Inês cedera, acompanhando-a em segredo. Mas ao saírem, dois homens surgiram das sombras das escadinhas do bairro, pistolas reluzindo sob as luzes de néon das tascas de fado. A testemunha vem connosco, rosnou um, o sotaque nortenho revelando origens em Braga. Inês sacou a arma, o corpo posicionando-se instintivamente entre Sofia e o perigo. PJ. Larguem as armas. Tiros ecoaram, misturando-se ao grito de uma acordeonista próxima. Uma bala roçou o braço de Inês, rasgando a manga e a carne, mas ela revidou, derrubando um agressor. Sofia, paralisada, viu o mundo em câmara lenta, o sangue de Inês manchando o chão de calçada portuguesa, o cheiro de pólvora queimando o ar festivo. Rui chegou com reforços, algemando o segundo homem, mas o dano estava feito. No hospital, enquanto costuravam o ferimento de Inês, Sofia velava ao seu lado, as mãos entrelaçadas como em oração. Tu salvaste-me, murmurou Sofia, beijando os nós dos dedos dela. Inês, pálida mas sorridente, respondeu, e tu me salvas todos os dias, com o teu riso como o sol de Évora. A notícia da emboscada chegou à família de Sofia via jornais, testemunha de caso de corrupção atacada em Lisboa, e Dona Maria, consumida pela culpa, pegou o comboio de regresso. Desta vez, não com fúria, mas com o coração aberto como as planícies alentejanas após a chuva. No quarto de hospital, sob o zumbido suave das máquinas, Dona Maria encontrou as duas mulheres de mãos dadas. O choque inicial deu lugar a um silêncio reflexivo, quebrado apenas pelo canto de pássaros no jardim exterior. Eu vim para te levar, filha. Mas vejo agora. Vejo o amor nos teus olhos. É como o de teus avós, que dançavam nas festas de colheita apesar das guerras. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Perdoa-me por ter medo. Portugal mudou, mas o coração. O coração sabe. Sofia abraçou a mãe e Inês, com gratidão muda, estendeu a mão boa. Pela primeira vez, Dona Maria apertou-a, um gesto pequeno mas monumental, como a reconciliação após séculos de inquisição. O caso culminou num julgamento no Palácio da Justiça, no Terreiro do Paço, onde o Tejo testemunhava impassível. Sofia subiu ao banco das testemunhas, o vestido bordado por suas próprias mãos, motivos de ondas e flores, simbolizando renascimento. Sua voz, antes trêmula, soou clara como o sino da torre. Eu vi Armando Costa ordenar o assassinato. Pelos nossos mares, pelas nossas falésias, pela alma de Portugal. Costa, pálido sob as luzes fluorescentes, caiu com o peso das provas, os e-mails, as transferências bancárias, a traição de Veloso, que confessara em troca de redução de pena. A sala irrompeu em aplausos contidos, e fora, na praça, repórteres acotovelavam-se como num jogo de futebol no Estádio da Luz. Mas o verdadeiro clímax veio após o verdito. Costa, da prisão de Évora, orquestrou uma última ameaça, um pacote anónimo chegado ao apartamento de Inês, contendo uma foto de Sofia rasgada e uma nota: o amor não protege de balas. Inês, agora promovida a subcomissária, mobilizou a PJ inteira. Numa operação noturna nas docas de Alcântara, onde o cheiro de peixe fresco misturava-se ao sal do mar, capturaram os remanescentes do Syndicate. Inês, com Sofia ao seu lado via rádio, liderou a carga, o coração unido ao dela em cada passo. Por nós, sussurrou no comunicador. Por nós, e com a Sofia, a voz um farol na escuridão. Com Costa condenada a 20 anos, a poeira assentou como a neve rara nas serras da Estrela. Inês e Sofia mudaram-se para uma casa modesta em Cascais, perto do mar que Sofia tanto amava, com um ateliê no quintal onde ela bordava tapeçarias inspiradas nas viagens delas, de trás os montes a lagos.
Dona Maria visitava mensalmente, trazendo queijos de serpa e histórias de netos imaginários, o rosário agora partilhado em orações por todas as formas de amor. Inês, pela primeira vez, escreveu cartas à sua própria mãe em Évora, descrevendo Sofia como a luz que borda minha vida. Numa tarde de verão, sentadas na praia da Conceição, com o sol mergulhando no Atlântico como uma oferenda aos deuses antigos, Inês tirou do bolso um anel simples de prata, gravado com azulejos minúsculos. Casa comigo, Sofia. Não por lei, mas pelo nosso fado particular. Sofia, rindo através das lágrimas, assentiu, selando o sim com um beijo sob o céu infinito. O amor, frágil como cerâmica, provara ser mais forte que o perigo, mais profundo que a traição. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, elas teciam seu próprio hino, um fado alegre, de laços inquebráveis e corações protegidos. Os meses seguintes ao julgamento foram um bálsamo, mas não sem suas sombras sussurradas. Cascais, com suas vilas brancas reluzindo ao sol e o Atlântico rugindo como um leão domado, parecia um paraíso roubado para Inês e Sofia. A casa, herdada de uma tia distante de Inês, uma solteirona excêntrica que colecionara conchas das praias do Minho, era um ninho de simplicidade, paredes caiadas, janelas com portadas azuis que se abriam para o jardim de buganvílias e um terraço onde o cheiro de jasmim se misturava ao sal marinho. Sofia transformara o sótão num ateliê luminoso, onde a luz do meio-dia dançava sobre rolos de linho e seda, inspirando-a a criar peças que capturavam a essência lusa, um chale com padrões de rendas de Vila do Conde, tingido nos tons terrosos do Alentejo, uma saia fluida evocando as danças de Mirandês nas festas de São Martinho. Inês, agora subcomissária, equilibrava o novo cargo com uma rotina que ancorava, corridas matinais pela Marginal, onde o vento carregava ecos de gaivotas e memórias de patrulhas passadas, tardes dedicadas a relatórios no posto local de Cascais, um edifício modesto com vista para a Baía da Boca do Inferno. Mas era nas noites, quando Sofia cantava baixinho um fado de Severa enquanto preparava uma caldeirada de peixe, que Inês se sentia verdadeiramente em casa. Tu és o meu porto seguro, murmurava ela, roubando um beijo entre o vapor aromático da panela. Sofia ria, os olhos brilhando como estrelas no céu de verão. E tu a minha âncora, inspetora. Contudo, as cicatrizes do passado não saravam tão facilmente quanto a ferida no braço de Inês, agora uma linha prateada que ela traçava distraidamente em momentos de quietude. Sonhos assombravam-na, a viela de Alfama, o flash da pistola, o rosto pálido de Sofia na maca. Acordava suada, o coração disparado, e era Sofia quem a acalmava, com mãos gentis e palavras como mel de rosmaninho. O perigo passou, amor. Agora, só nós. Mas Inês sabia que o mundo exterior ainda sussurrava. Na judiciária, rumores circulavam, a subcomissária e a costureira. Uma história de amor ou de fraqueza? Rui, leal como um cão de fila de Alcochete, calava-os com olhares fulminantes, mas as palavras feriam como espinhos de esteva. A família de Sofia, outrora uma fortaleza de tradições, começava a rachar sob o peso da aceitação relutante. Dona Maria, de regresso ao Alentejo, enviava pacotes semanais, potes de azeitona de Cordeville, pão de vilão assado em forno de lenha e cartas escritas em caligrafia trêmula, cheias de penitências e bênçãos. Eu rezo pela vossa união na capela de N. Senhora da Esperança. Que Deus ilumine o que eu não entendo. João, o cunhado, era mais teimoso. Num telefonema carregado de estática, grunhiu: não volta a pisar essa casa de pecado, mas... Cuida dela, polícia. Ou eu mesmo te caso. Era progresso, do tipo alentejano, lento como o pastoreio de ovelhas em planícies infinitas, mas genuíno. Uma tarde de outono, com as folhas das sobreiras tingindo-se de castanho, Sofia recebeu uma visita inesperada. A prima Lúcia, uma jovem de Évora com cabelos ruivos como o vinho de Borba e um espírito rebelde forjado nas manifestações estudantis de 2019. Lúcia chegara de comboio, o bilhete pago com economias de um emprego em turismo, os olhos curiosos varrendo a casa como se fosse um museu. Então é aqui que a prima pecadora vive o seu conto de fadas moderno, brincou, abraçando Sofia com força. Inês, regressando do trabalho, encontrou-as na cozinha, rindo sobre uma travessa de açorda alentejana. Lúcia, ao vê-la, ergueu-se e apertou-lhe a mão com vigor.
Ouvi histórias. Tu és uma heroína como a Joana d'Arc, mas sem a fogueira, graças a Deus. O gelo quebrou numa conversa fluida. Lúcia contava de namoros escondidos na juventude, de olhares trocados em festas de São Brás e de como o Alentejo, apesar de conservador, abrigava segredos de amor proibido às gerações. Mas o idílio foi interrompido por uma carta anónima, deslizada sob a porta como uma serpente. O amor de vocês é uma fraqueza. Costa pode estar preso, mas amigos dele não esquecem. Inês, o instinto policial despertando, chamou Rui para uma reunião discreta numa esplanada da Ericeira, onde o mar batia furioso contra as rochas. É retaliação ou algo pior? Verifico os registros da prisão. Rui assentiu, mastigando uma bifana com molho picante. Eu cubro-te, chefe. Mas cuidado, o mar aqui engole quem se aproxima demais. De volta à casa, Inês não contou a Sofia imediatamente, temendo reacender o pânico. Em vez disso, planeou uma escapadela, um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com muralhas que sussurravam lendas de rainhas mouras. A viagem foi um bálsamo. Chegaram ao anoitecer, o céu púrpura sobre as torres, o ar carregado de cheira ginginha, o licor de cereja que aquecia como um abraço. Hospedaram-se numa pousada dentro das muralhas, o quarto com teto de madeira entalhada e uma janela que dava para o castelo. Jantaram numa taverna, devorando leitão à bairrada e queijos de azeitão, enquanto um duo de fado tocava modas antigas. Sofia, com um vestido verde esmeralda que ela mesma bordara, encostou-se a Inês, a música envolvendo-as como uma manta. Isto é o nosso paraíso, não é? Sussurrou. Inês, os dedos traçando círculos na palma da mão dela, respondeu: enquanto estivermos juntas, qualquer lugar é. Na manhã seguinte, passearam pelas ruas empedradas, parando na livraria medieval de Óbidos, um labirinto de estantes onde o cheiro de papel antigo se misturava ao de livros novos. Sofia escolheu um volume de poesia de Sofia de Melo Brainer, cujos versos sobre o mar ecoavam seu coração. O mar é a minha pátria, lê ela em voz alta, os olhos marejados. Inês sorriu, comprando para ela. Mas ao saírem, um vulto as seguiu, um homem discreto, com boné puxado sobre os olhos, o mesmo da descrição nos relatórios de Rui. O coração de Inês acelerou, ela apertou o passo, guiando Sofia de volta à pousada. O que foi? Perguntou Sofia, notando a tensão. Inês, forçando um sorriso, mentiu, nada, só o vento do mar. A verdade veio à tona naquela noite, quando Rui ligou. O homem era um ex-cúmplice de Costa, libertado condicionalmente, com histórico de assédio a testemunhas. Ele está em Cascais, chefe. Perto de vós. Inês, com Sofia adormecida ao lado, passou a noite em vigília, a arma ao alcance na mesa de cabeceira. Ao amanhecer, contou tudo, o quarto banhado na luz rosada. Sofia não chorou, em vez disso, ergueu-se e abraçou-a. Nós enfrentamos juntas. Como as ondas e a costa, colidem, mas perduram. Decidiram regressar cedo, alertando as autoridades locais. Mas o medo, esse traidor silencioso, instalou-se como uma névoa. De volta a Cascais, a rotina tornou-se uma dança cautelosa. Inês instalou câmaras no perímetro da casa, Rui fazia rondas disfarçadas como turista. Sofia, para combater o isolamento, abriu o ateliê a alunas locais, mulheres de todas as idades aprendendo a bordar motivos de rendas de bilros, partilhando histórias ao redor de uma mesa com chá de ervas de luso. O bordado é como a vida, dizia ela, a agulha dançando. Fios emaranhados, mas com paciência, forma-se um padrão belo. Inês assistia das sombras, o orgulho inchando o peito como o vento enchendo as velas de um barco de Sagres. A intervenção familiar ganhou novo fôlego quando Dona Maria anunciou uma visita, não sozinha, mas com a prima Lúcia e, surpreendentemente, João. Ele quer ver com os próprios olhos, escreveu na carta. A chegada foi tensa, o carro alugado parando na rua de paralelepípedos, Dona Maria descendo com um cesto de produtos da horta, João atrás com expressão carrancuda. O jantar foi uma prova de fogo, bacalhau com natas preparado por Sofia, vinho de colares de Inês, conversas que dançavam entre o desconforto e a revelação. João, após o terceiro copo, grunhiu: eu lutei na África, vi homens morrerem por Portugal.
Mas isto, amor de mulheres? É como ver o sol nascer no poente. Inês, sem defensiva, respondeu: o sol nasce onde deve, cunhado. E o amor protege mais que qualquer fronteira. Lúcia, a ponte entre gerações, contou anedotas, de tias-avós que amavam em segredo durante o salazarismo, de sussurros em vilas alentejanas onde o fado chorava por amores não ditos. Aos poucos, João amoleceu, os ombros relaxando como terra arada após a chuva. Ao partir, apertou a mão de Inês: cuida dela. Ou eu volto com um forcado. Era aceitação crua e honesta, como pão alentejano. Mas o perigo espreitava mais perto. Uma noite, enquanto Sofia dormia, Inês ouviu um estalo no jardim, o som de um galho quebrando. Saiu pela porta dos fundos, a lanterna cortando a escuridão, e encontrou o homem, magro, olhos fundos como poços secos, uma faca na mão. Pela costa, sibilou ele. Inês, treinada em artes marciais na Academia de Queluz, desarmou com um golpe preciso, algemando com as esposas de serviço. Sofia acordou com o tumulto, correndo para fora descalça. Acabou, disse Inês, ofegante, puxando-a para si. A polícia local levou-o e no dia seguinte, o caso fechou-se de vez, o último elo da cadeia de Costa. Com a ameaça erradicada, Inês e Sofia celebraram à maneira portuguesa, uma romaria particular à Serra da Arrábida, piquenique com queijos e enchidos, o mar abaixo como um tapete azul. Nós sobrevivemos, disse Sofia, deitada na relva, a cabeça no colo de Inês. E agora vivemos. Inês, tecendo flores nos cabelos dela, sussurrou, para sempre, como o Tejo no oceano. O inverno chegou a Cascais como um manto de névoa, envolvendo a costa em um abraço úmido e melancólico, reminiscentes das chuvas que transformavam as vinhas do Douro em rios de barro. Inês e Sofia, agora noivos no espírito se não na lei, pois Portugal, apesar de progressista desde 2010, ainda carregava ecos de burocracia para uniões como a delas, encontravam consolo na rotina aquecida. As noites eram preenchidas por lareira crepitante, onde contavam histórias, Sofia de lendas alentejanas, como amor encantada que tecia ouro com teias de aranha, Inês de casos antigos da judiciária, desanuviados de sangue para virarem contos de justiça poética. Lembras-te do ladrão de arte em Mafra que devolveu os quadros por amor a uma freira, ria Inês, o vinho tinto de Dão aquecendo suas veias. Sofia expandira o ateliê, agora um pequeno negócio chamado Fios do Tejo, vendendo peças online e em feiras locais como a de Natal em Óbidos. Suas criações ganhavam fama, um vestido de noiva com bordados de conchas, inspirado nas praias de Comporta, comprado por uma atriz de telenovelas da TVI. É o teu talento que brilha, amor, elogiava Inês, ajudando a embalar encomendas, os dedos roçando os dela em toques que ainda enviavam arrepios. Mas por trás da alegria, Sofia lutava com sombras internas, o trauma da viela de Alfama, que voltava em pesadelos onde o sangue de Armando se misturava ao dela. Eu sinto-me frágil, como um bordado mal fiado, confessava numa manhã cinzenta, o mar agitado lá fora espelhando sua alma. Inês, sensível como uma investigadora farejando pistas, sugeriu terapia. Há uma psicóloga em Estoril, especialista em vítimas de violência. Vamos juntas. Sofia hesitou, o orgulho alentejano, nós resolvemos com vinho e conversa, colidindo com a vulnerabilidade. Mas cedeu, e as sessões no consultório com vista para o casino tornaram-se um ritual. A doutora Helena, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado e olhos sábios, guiava-as através de exercícios, desenhar mapas emocionais, como os navegadores de Vasco da Gama traçavam rotas para a Índia. O amor é a vossa bússola, dizia ela. Aos poucos, Sofia tecia sua cura, transformando dor em arte, uma série de lenços com motivos de cicatrizes florescendo em rosas, simbolizando renascimento. Enquanto isso, a carreira de Inês florescia e testava. Promovida, ela liderava uma unidade anticorrupção, viajando a Porto para audiências e a Faro para raids em redes de tráfico humano nas Algarves. As ausências, embora breves, pesavam, noites em hotéis impessoais, onde o som de trens na ponte de Dom Luís I fazia saudeu abraço de Sofia. Volta logo, inspetora.
O mar está solitário sem ti, brincava Sofia em chamadas de vídeo, mostrando o jardim onde plantar alecrim, erva da fidelidade, segundo as crenças populares. Inês ria, mas o cansaço acumulava-se, como poeira em azulejos antigos. Uma viagem a Faro provou ser pivotal. Inês investigava uma rede ligada remotamente ao Syndicate de Costa, contrabandistas que usavam barcos de pesca para lavar dinheiro em marinas de luxo. Sozinha num quarto de hotel com cheiro a pinheiro do Barlavento, recebeu uma chamada de Dona Maria. A tua Sofia está mal, filha. Veio cá ao Alentejo sozinha, diz que precisa de raízes. Mas eu vejo nos olhos dela, é saudade tua. O pânico apertou o peito de Inês como uma prensa de uvas. Cancelando reuniões, pegou o ave noturno para Lisboa, o coração acelerado como comboio. Sofia havia fugido para Reguengos impulsivamente, buscando refúgio na casa de infância, com suas paredes de taipa e o poço onde brincara de criança. Dona Maria a recebera com abraços e sopa de cação, mas notara a ausência. Onde está a tua Inês? O amor não é como azeitona, não se guarda em barril para sempre. Sofia, deambulando pelas planícies onde ovelhas pastavam sob céus vastos, confrontava suas inseguranças. E se eu for fraca demais para ela? Uma costureira contra o mundo dela de perigos? Foi Lúcia quem a encontrou, caminhando com um cão pastor, e a arrastou de volta. Fraca? Tu és a teia que segura tudo, prima. Volta e luta. Inês chegou a Monsaraz ao entardecer, o sol pintando o castelo medieval de ouro. Encontrou Sofia na praça, sentada num banco de pedra, bordando um lenço com fios vermelhos, cor de paixão e perigo. Eu vim buscar-te, disse Inês, ajoelhando-se, a voz rouca de emoção. Sofia ergueu os olhos, lágrimas traçando sulcos na poeira. Eu fugi porque tenho medo de te perder para o teu trabalho. Mas sem ti, perco-me a mim. Elas se abraçaram sob o olhar dos turistas, um beijo selando a reconciliação que ecoava as baladas de camponeses alentejanos. Dona Maria, da janela, sorriu pela primeira vez sem reservas. Bem-vindas ao lar, minhas filhas. De regresso a Cascais, o incidente fortaleceu-as. Inês negociou horários mais flexíveis, prometendo: o meu escudo agora é para nós, não só para a lei. Sofia, inspirada, lançou uma coleção, laços inquebráveis, peças que celebravam uniões diversas, vendidas numa pop-up store durante o Festival de Sintra, com concertos de guitarra portuguesa ao fundo. A imprensa local notou, à costureira que bordou justiça, um artigo no Público que as retratava como símbolo de resiliência lusa. Mas o passado, teimoso como carvalho na serra, voltou a bater. Uma carta de Veloso, o traidor ex-comissário, chegou à judiciária. Eu sei segredos que Costa não contou. Encontro-te em Évora, ou a tua costureirinha paga. Inês, o sangue gelando, confrontou o homem na prisão de Pinheiro da Cruz, sob vigilância apertada. Veloso, envelhecido e quebrado, confessou, uma subrede de Costa visava ambientalistas em Trás-os-Montes, ameaçando vinhas ancestrais. Eu traí por dívida, mas agora redimo. A informação levou a uma operação em Vila Real, onde Inês coordenou a captura de líderes, o arotonal carregado de aroma a uvas maduras. Sofia, ansiosa em casa, preparou uma ceia de vitória, pernil assado com castanhas, como nas festas de São Martinho. Quando Inês voltou, exausta mas triunfante, elas dançaram na cozinha ao som de um CD de fado vadio, corpos colados em ritmo lento. Tu és a minha vindima, sussurrou Sofia. Inês, rindo, girou-a, e tu o meu mosto, doce e eterno. O Natal aproximava-se, trazendo neve rara à serra e luzes piscando nas ruas de Cascais. A família expandiu-se. Dona Maria e João vieram, trazendo Lúcia e até um tio-avô de Beja, um viúvo que contava histórias de bandos de escravos mouros. A mesa gemeu sob rabanadas, bacalhau à consoada e filhós de abóbora, conversas fluindo como o vinho de Reguengos. João, agora um aliado relutante, ergueu o copo, pela família, em todas as suas formas. Era cura, tecida fio a fio. Mas numa véspera de ano novo, um telefonema de Rui abalou o idílio. Chefe, um novo caso, corrupção na Câmara de Cascais. Envolve o prefeito, e pistas apontam para ameaças a ativistas locais.
Inês hesitou, olhando para Sofia decorando o pinheiro com enfeites de feltro. Eu fico, Rui. Pelo menos desta vez. A decisão marcou uma viragem. Inês recusou a liderança, optando por consultoria remota, priorizando o lar. O ano novo amanheceu com fogos sobre o mar e Inês e Sofia, abraçadas no terraço, fizeram votos. Por mais laços, menos perigos. O amor, provado no fogo, brilhava agora como o sol de inverno, quente, eterno, português. A primavera irrompeu em Cascais com a ferocidade de uma flor de papoila abrindo-se ao sol, pintando os jardins de cores vivas e enchendo o ar com o zumbido de abelhas nos campos de morango próximos. Inês e Sofia, fortalecidas pela trégua compassado, mergulhavam na vida cotidiana com uma paixão renovada. O ateliê de Sofia florescera em pleno, com encomendas chegando de todo o país, de Porto a Faro, e até de imigrantes em França que ansiavam por um toque luso em suas vidas distantes. Os teus bordados curam saudades, elogiava Inês, ajudando a selecionar linhas de cor nos mercados de Cascais, onde vendedoras com sotaques da beira contavam anedotas de amores perdidos. Inês, aliviada da pressão do cargo, dedicava-se a um projeto pessoal, escrever memórias disfarçadas de ficção, inspiradas em casos reais, para um concurso literário da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa. Sentava-se no terraço ao amanhecer, o café forte fumegando ao lado do portátil, enquanto o mar sussurrava ideias. É a tua vez de bordar palavras, brincava Sofia, deixando-lhe beijos na nuca antes de partir para o ateliê. As páginas fluíam, histórias de mulheres fortes nas sombras da história portuguesa, de espiãs na corte de D. Manuela a ativistas no 25 de Abril, tecendo temas de amor não convencional com a tapeçaria da nação. A família, agora um novelo entrelaçado, planeava uma reunião em Évora para a Páscoa, uma tradição alentejana de folar e judiarias revividas. Dona Maria, orgulhosa, enviava receitas. Para o cordeiro assado, usa alecrim do nosso monte. E convida a tua Inês, ela come como o homem do campo. João, suavizado pelo tempo e pelo vinho, até sugeriu ensinar Inês a montar a cavalo nas planícies, para ver se aguenta o trote como aguentou os bandidos. Lúcia, a mensageira moderna, organizava tudo via WhatsApp, partilhando memes de fado com emojis de corações arco-íris. A viagem a Évora foi uma odisseia de risos e revelações. O comboio alfa pendular deslizava por paisagens de sobreiros centenários, o Alentejo desdobrando-se como um tapete de ouro e verde. Chegaram à estação sob um céu de abril, Dona Maria esperando com o velho Peugeot, o carro cheirando lavanda seca. A casa familiar, com seu pátio de azulejos mudéjar e poço murmurante, acolheu-as como um abraço maternal. O jantar de Páscoa foi um banquete, sopa de tomate com ovo escalfado, borrego no forno com batatas novas e ovos de Páscoa pintados à mão por Lúcia. Ao redor da mesa de carvalho, histórias fluíam, João recordando colheitas passadas, Inês partilhando trechos de seu manuscrito, Sofia demonstrando um bordado de motivos pascais. Numa tarde livre, o grupo visitou as ruínas romanas de Ivora, onde colunas de mármore sussurravam ecos de Lusitânia. Sofia e Inês, de mãos dadas longe dos olhares, sentiram o peso da história, amores proibidos em templos pagãos, uniões seladas em segredo sob o Império. Somos parte disto, murmurou Sofia, tocando uma inscrição gasta. Inês assentiu, e vamos durar mais que a pedra. Mas o momento foi interrompido por uma chamada, Rui, urgente. Chefe, o manuscrito teu vazou online. Alguém o roubou do concurso e está a ser usado para chantagear ativistas. O choque gelou Inês como o vento do Guadiana. De volta à casa, enquanto a família dormia, ela e Sofia vasculharam o laptop, páginas suas, com detalhes codificados de casos antigos, agora expostas num fórum obscuro, ligadas a ameaças contra ambientalistas em Évora, precisamente a terra de costa. É retaliação póstuma, concluiu Inês, a voz tensa. Sofia, pálida, apertou-lhe a mão, não sozinha. Nós resolvemos. Ligaram para Rui, que rastreou o IP a um café em Beja. No dia seguinte, Inês e Rui emboscaram um culpado, um hacker freelance contratado por remanescentes do Syndicate, um miúdo de 20 e poucos com tatuagens de âncoras e olhos assustados. A captura foi limpa, o rapaz confessou, devolvendo os ficheiros e identificando financiadores.
Mas o incidente reacendeu medos. Sofia, vendo Inês interrogá-lo numa esquadra poeirenta, sentiu o pânico subir. Sempre o perigo te chama, disse ela mais tarde, na viagem de regresso, o Alentejo desfocando pela janela. Inês, dirigindo o Peugeot emprestado, parou num mirador com vista para o lago do Alqueva. Não mais, amor. O manuscrito era o meu adeus à PJ. Agora escrevo para nós. Lá, sob estrelas como grãos de anis, elas renovaram votos casuais, trocando anéis de ervas tecidas por Sofia, um ritual pagão alentejano, abençoado pelo silêncio da noite. De volta a Cascais, o verão aproximava-se com festas de Santo António. Sofia inscreveu-as na Sardinhada da Marginal, onde o cheiro de grelhados enchia o ar e casais dançavam manferrinas ao som de marchas populares. Vestidas de branco e vermelho, com manjericos nos cabelos, elas giravam na multidão, risos misturando-se ao canto de Oé cá na rua. Dona Maria, visitando, juntou-se, dançando com uma graça surpreendente para a sua idade. O amor faz milagres, comentou, piscando para Inês. Mas o conflito interno de Inês borbulhava. O concurso literário, apesar do vazamento, premiou seu trabalho, um cheque simbólico e uma leitura em Lisboa. No evento, no convento de São Francisco, com o claustro e quando versos, Inês leu um excerto sobre duas mulheres na corte de D. João V, amando contra as intrigas da Inquisição. A plateia aplaudiu, mas uma figura na sombra, uma jornalista sensacionalista do Correio da Manhã, aproximou-se depois. História fictícia, ou a vossa? O público adora escândalos. Inês, fria, rebateu. É ficção inspirada em verdades humanas. E o nosso amor não é escândalo, é luz. O artigo saiu dias depois, sensacionalista mas não malicioso. A musa policial, amor e justiça em Cascais. Sofia riu ao lê-lo, mas Inês sentiu a exposição como uma ferida aberta. Eles nos caçam com palavras agora, queixou-se. Sofia, sábia, respondeu, então tecemos a nossa narrativa. Vamos ao Douro, raízes para curar. A viagem ao Douro foi um bálsamo vinícola. Alugaram uma quinta em Pinhão, com vinhedos em socalcos descendo ao rio como escadas para o céu. Passeios de barco em rabos de boi, provas de vinhos em quintas centenárias, onde enólogos contavam de castas antigas como a Toriga Nacional. Uma noite, numa era sob estrelas, Sofia surpreendeu Inês com um banquete, alheiras assadas, queijos do Planalto Mirandês e um colar bordado com uvas minúsculas. Para a minha escritora, disse, ajoelhando-se. Inês, emocionada, retribuiu com um poema improvisado, versos fluindo como o rio. Tu és o meu vale fértil, onde o amor colhe frutos eternos. O regresso trouxe notícias, o Écar fora condenado e o Syndicate, dizimado. Mas um novo conflito surgiu, familiar, desta vez. João, em crise financeira na quinta, pediu ajuda a Sofia para vender terras. É herança tua, prima, suplicou. Sofia hesitou, dividida entre lealdade e o sonho de expandir o ateliê sem dívidas. Inês mediou, vamos investir um ramo alentejano para fios do Tejo, com bordados rurais. A reunião em Évora foi tensa, mas resoluta. João cedeu, tocado pela visão. Vocês mudam as coisas, admitiu. O verão culminou na festa de São João em Porto, convidada por Rui. Fogueiras na ribeira, martelos de plástico e sardinhas, o Douro refletindo fogos. Dançando sardanas com a multidão, Inês e Sofia sentiram a pulsação de Portugal, viva, inclusiva. O nosso amor protege, sussurrou Inês. Sofia sorriu e floresce. O outono tingiu Cascais de tons ocre e castanho, como um quadro de Paula Rego capturando melancolia lusa, com folhas caindo nas ruas como confetes de um carnaval findo. Inês e Sofia, agora uma unidade inabalável, enfrentavam um novo capítulo com a serenidade de quem sobreviver a tormentas. O ateliê expandira-se com o ramo alentejano, uma loja pop-up em Évora, onde Sofia ensinava bordados a mulheres locais, misturando técnicas ancestrais com designs modernos inspirados em azulejos de Rafael Bordalo Pinheiro. É empoderamento tecido, declarava ela em entrevistas para a RTP, sua voz ganhando confiança como o vinho envelhecendo em pipas de carvalho.
Inês publicara o livro Sombras Bordadas, um sucesso modesto que levou a palestras em universidades de Coimbra e Lisboa. Nas salas de aula com cheiro a livros velhos e café da manhã, ela falava de justiça não só legal, mas emocional. O verdadeiro crime é silenciar amores. Estudantes, muitos da comunidade LGBT, aplaudiam, trocando olhares com ela que ecoavam gratidão. Mas a fama trazia sombras. Cartas anónimas chegavam ao editor, com tons homofóbicos velados, reminiscentes de tempos salazarentos. Ignora, aconselhava Sofia, massageando os ombros tensos de Inês à noite. Nós somos mais fortes que ódio. A família, florescendo como uma oliveira irrigada, planeava um batizado simbólico, não religioso, mas cultural, uma cerimónia no Douro para celebrar a união das duas casas. Dona Maria, agora aliada fervorosa, organizou com Lúcia, convidados de Évora e Cascais, um barco no rio para o ritual, com leituras de Camões e fado tocado por um trio de Amarante. João, redimido pela prosperidade da quinta, agora parceira do ateliê em tecidos orgânicos, construiu um altar de cortiça com flores silvestres. É como casar com a terra, grunhiu ele, mas com um sorriso escondido. A cerimónia, numa manhã de névoa dourada, foi mágica. O barco, adornado com guirlandas de era e uvas, deslizava pelo Douro enquanto Sofia e Inês, em vestidos brancos bordados com motivos fluviais, trocavam votos. Eu te protejo como o rio protege os vales, jurou Inês, a voz embargada. Sofia, lágrimas brilhando, respondeu, e eu te uno como fios em tapeçaria eterna. Dona Maria chorava abertamente, João erguia o copo com vinho de 20 anos e Rui, de smoking improvisado, tocava harmónica numa versão rouca de Grândola, Vila Morena. O almoço na quinta foi uma festa, cabrito assado, arroz de pato e danças até o sol se pôr, com fogueiras acendendo estrelas precoces. Mas o paraíso rachou com uma traição inesperada. Dias após, Inês recebeu um e-mail de uma fonte anónima. O teu livro revela mais que pensas. Veloso mentiu, há um ficheiro escondido sobre ti, de um caso antigo. Curiosa, Inês investigou, descobrindo um relatório enterrado nos arquivos da Judiciária, um incidente de há 10 anos, em Porto, onde ela, jovem inspetora, encobrira um erro, um tiro acidental num suspeito durante uma rusga, abafado por lealdade ao chefe da época. Não foi encobrimento intencional, defendeu-se ela para Sofia, o rosto pálido à luz da secretária. Foi pressão. Medo de perder o distintivo. Sofia, ferida pela revelação, tu carregaste isto sozinha todos estes anos? Sentiu a confiança abalada como um barco em mar revolto. Eu pensei que partilhávamos tudo. Como posso confiar se há segredos? As discussões acenderam, noites frias na cama, silêncios pesados como nevoeiro do Tejo. Inês, atormentada, procurou a doutora Helena. É o meu passado a trair-nos. Helena aconselhou, a traição cura-se com verdade nua. Inês escreveu uma confissão longa, entregando-a a Sofia numa caminhada pela Arrábida, onde pinheiros sussurravam absolvição. Sofia leu em silêncio, o vento salgado bagunçando suas páginas. Eu perdoo, mas dói. Ensina-me a carregar contigo. Elas choraram, abraçadas contra uma rocha, o mar batendo como um coração perdoador. A reconciliação veio devagar, sessões conjuntas de terapia, onde desfiavam um novelo de medos. Sofia bordou um quilt com o tema, fios cinzentos entrelaçados com dourados, simbolizando cicatrizes honradas. O conflito externo irrompeu quando o ficheiro vazou para a imprensa, graças a um leak de um ex-colega rancoroso. Títulos sensacionalistas, subcomissária com segredos sujos. Inês enfrentou uma investigação interna, dias de interrogatórios no quartel de Belém, onde o cheiro de arquivos mofados revivia fantasmas. Rui testemunhou a seu favor, foi um acidente num caos, ela salvou vidas. Sofia, em solidariedade, deu uma entrevista à SIC Notícias. Inês é justiça encarnada. O passado não define, o amor sim. A opinião pública, influenciada por movimentos mitolusos, virou a favor, petições online, apoio de ativistas. A investigação concluiu com uma repreensão formal, mas Inês emergiu mais forte, renunciando ao título de subcomissária para se tornar consultora independente.
Agora sirva à minha maneira, declarou numa conferência em Aveiro, perto dos canais que evocavam Veneza do Norte. Sofia, ao lado, orgulhosa, sussurrou, a minha heroína livre. O outono fechou com uma surpresa. Dona Maria anunciou gravidez, não dela, mas de Lúcia, que visitava com o ventre arredondado. Um bebé para unir gerações, disse, abraçando as duas. A família crescia, tecendo laços mais amplos. Numa noite de São Martinho, com castanhas assadas e jerupiga, Inês e Sofia sentaram-se no jardim, o mar murmurando promessas. A traição passou, disse Inês. Sofia sorriu e o amor protegeu-nos. O inverno de 2025 desceu sobre Portugal com uma suavidade rara, neve fina polvilhando as serras da Estrela como açúcar em um pastel de Tentugal, enquanto o sul mantinha o abraço morno do Algarve. Em Cascais, Inês e Sofia, forjadas no crisol de provações, colhiam os frutos de sua resiliência. O quilo de Sofia, cicatrizes douradas, tornara-se peça central numa exposição em Lisboa, no Museu do Traje, ao lado de bordados históricos de Mafra. Críticos elogiavam uma tapeçaria contemporânea de amor e cura, e quando as rendas de Viana do Castelo. Sofia, agora mentora, viajava para workshops em Guimarães, a cidade berço, ensinando os jovens a fiar histórias em fios. Inês, livre das amarras da judiciária, lançava-se na escrita com fervor um segundo livro, Fados Invisíveis, explorando vozes marginalizadas na sociedade portuguesa, de imigrantes cabo-verdianos em Lisboa lésbicas no rural Trás-os-Montes. Assinaturas para palestras lotavam, de Évora à Ponta Delgada nos Açores, onde o Atlântico se abria como um convite ao infinito. Tu iluminas cantos escuros, admirava Sofia, lendo rascunhos à luz de uma vela de cera de abelha das serras. Inês, humilde, respondia, és tu a minha chama, amor. A família, um mosaico completo, vibrava com a chegada iminente do bebé de Lúcia. Dona Maria, transformada em avó ansiosa, tricotava mantinhas com lã de ovelhas merinas alentejanas, enviando-as por correio expresso. Para o pequeno, que herda a força das mulheres desta casa, escrevia nas notas. João, surpreendentemente terno, planeava um berço de cortiça esculpida, durável como o nosso vinho. A cerimónia de batizado, marcada para Páscoa nos Açores, terra natal distante de Inês, prometia ser épica, flores de hortênsias, caldeirada de peixe e fada soriano tocada em viola da terra. Mas o clímax do ano veio com uma ameaça final, tecida no tecido do passado. Uma carta chegou ao ateliê. Costa morreu na prisão, mas o seu testamento vive. Um último presente para a testemunha. Dentro, um pendrive com vídeos, gravações antigas de Sofia na Viela de Alfama, editadas para sugerir cumplicidade no assassinato, uma deepfake cruel usando IA para distorcer sua voz. O pânico foi imediato. Sofia, ao ver, desabou, o mundo rodopiando como um fado em compasso acelerado. Eles voltam a me fazer monstro, soluçou, nos braços de Inês. Inês, o instinto despertando como um cão de caça, chamou Rui e Ana, a analista digital, para uma reunião urgente numa tasca discreta do Chiado. É chantagem póstuma, herdeiros de Costa querendo vingança ou dinheiro. Ana, com seu laptop fumegante, desmontou o vídeo em horas, fake óbvio, mas viral o suficiente para ruir reputações. Inês, determinada, vazou a análise para aliados na imprensa, o Expresso e o Observador, transformando a ameaça em escândalo contra os remanescentes. Não tocam na minha família, jurou ela, os olhos flamejando como os de uma Santa Joana na procissão de Évora. Sofia, enquanto isso, encontrou força na arte, bordou um manto protetor, com motivos de escudos mouriscos e rosas de Portugal, usando-o como capa em uma live no Instagram. Eu sou a testemunha que falou verdade. O ódio edita vídeos, mas não edita almas. O apoio inundou, mensagens de milhares, de Fara Bragança, celebridades como a fadista Carminho partilhando, ativistas marchando no Rocio com cartazes amor contra deepfakes. A família mobilizou-se, Dona Maria rezava novenas em Monsaraz, João contactava advogados rurais para processos, Lúcia viralizava hashtags fios de verdade. O confronto culminou num tribunal em Lisboa, onde os herdeiros de Costa, um primo ambicioso de Braga, enfrentaram acusações de difamação e assédio cibernético.
Inês testemunhou sua voz e quando no salão de mármore, eles tentam apagar verdades, mas o amor as preserva, como Portugal preserva sua história. Sofia, ao lado, apertou sua mão sob a mesa, um laço invisível mais forte que correntes. O juiz, um homem idoso de Leiria com sotaque suave, condenou-os a multas pesadas e ordens de retratação pública. Fora, repórteres aplaudiram, dentro, lágrimas de alívio. Com a poeira assentada, o inverno cedeu ao renascimento. O batizado nos Açores foi um triunfo. O bebé, uma menina chamada Esperança, choramingou sob hortênsias enquanto Inês e Sofia, madrinhas honorárias, prometiam proteger como o mar protege as ilhas. Dona Maria, embalando o pacotinho, sussurrou para Inês: Tu salvaste a minha filha 2 vezes. Agora, salva o mundo com as tuas palavras. João, com um copo de vinho de pico, brindou pela família e pelos amores que a constroem. De volta a Cascais, Inês e Sofia plantaram uma oliveira no jardim, símbolo de paz eterna, como nas lendas da Península Ibérica. Sob sua sombra, no primeiro dia de primavera, renovaram votos informais, com o mar como testemunha. Contra perigos, traições, sombras, o nosso amor prevalece, declarou Inês. Sofia, com um beijo leve como brisa, acrescentou, e floresce, humano e divino, como Portugal. Anos se passaram, mas aquela história, de laços tecidos em vulnerabilidade, protegidos por amor, tornou-se lenda sussurrada em tascas de fado e ateliê de bordado. Inês escreveu best-sellers, Sofia expandiu impérios criativos e, juntas, criaram uma fundação para vítimas de violência digital, Laços Protegidos, financiada por leilões de suas obras. A família cresceu. Esperança chamava as tias do mar, Dona Maria envelheceu graciosa em Évora, João ensinou netos a cavalgar. No fim, num pôr do sol sobre o Tejo, idosas mas de mãos dadas, elas riram de tudo. Nós fomos o fado que venceu a saudade. E Portugal, terra de poetas e sobreviventes, sorriu de volta.